Estamos em regressiva ou já está valendo, meu povo? Está valendo, Rê? Acho que sim, vamos lá. Bom, olá, amigos internautas que nos acompanham nesta aula especial que é o encerramento do curso Saúde e Espiritismo. Esse livro que tanto nos acrescentou ao longo das nossas aulas aqui, e hoje, olha lá, na mão da nossa querida Regina, que livro maravilhoso, o nosso querido Miguel. Quem está com o presidente do maior Instituto Espírita de Osasco? Quem? Nós estamos aqui com Uau, que Priscila. honra, Que né? honra, Regina, encerrar a aula com ninguém mais, ninguém menos que Miguel Narras Júnior. Então, eu dou aqui a minha pequena apresentação, que já daremos a palavra pela ordem, presidente, pela ordem, ao nosso presidente do Instituto Espírita Obreiros do Bem. Nesta aula de encerramento, é a 19ª aula, a aula de número 19, nós vamos trazer a temática do capítulo 8 desse livro que a nossa querida Regina nos apresentou junto com o Miguel, que fala sobre Jesus, médico de almas. Que aula maravilhosa, não? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Alan Della Bella dos Santos, eu sou psicólogo clínico e membro fundador da nossa querida Associação de Médico Espírita de Osasco, que inclusive teve lá a sua parte inicial, nos idos 10 anos atrás, com o abraço, o acolhimento do Instituto Espírita Obreiros do Bem. Começar no Obreiros, né, Regina? É começar com o pé direito. Exatamente. Boa noite, Regina. Boa noite a todos. Eu sou Regina, vocês vêm acompanhando aí o nosso estudo. É uma grande alegria estar compartilhando o nosso pouco conhecimento que a gente tem aqui com todos. E mais alegria ainda fazer esse estudo junto com a casa, que eu iniciei meus trabalhos em 97, junto com o Miguel também, né, Miguel? Uhum. E assim, poder falar de Jesus hoje é uma grande honra, então eu agradeço muito aí pela oportunidade e vamos falar desse mestre que é tão importante para a gente. Né? Miguel, meu querido amigo, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença, de fato é uma honra estar com você aqui, desde os idos 1997, quando você colocou o seu corpo na atual reencarnação e a sua mente, o seu foco e direcionou lá para o Obreiros do Bem. São 29 anos estudando a doutrina espírita e agora tendo a honra de ser o presidente desta casa, que é uma referência para todos nós. Que bênção a gente poder encerrar este ano o curso falando de Jesus e com a sua presença. Boa noite, Miguel. Boa noite, Alan. Boa noite, Regina. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma alegria estar com vocês, não é? Essa parceria deu muito certo. Eu acompanhei todas as lives, né? Fazia a leitura antecipadamente, depois eu acompanhava uma a uma, até porque o espaço era de 15 dias, né? E uma coisa que eu achei muito boa que vocês fizeram foi a estruturação desse índice, né? Fechando com Jesus, né? Justamente no mês que a gente comemora, a gente sabe que Jesus não nasceu em dezembro. No entanto, o que importa é o magnetismo desse mês, né? Então, assim, as luzes, né? As pessoas ficam mais solidárias, e fechar com Jesus é tudo de bom. Pois é, Miguel, e você veja, né? Isso é da mente brilhante do doutor Alejandro, sempre bom. muito bem inspirado, ele deixa tudo pronto, mastigado, ele é um homem fora da curva, esse homem, viu? Graças a Deus ele teve essa inspiração e de fato, né, com essa temática do Natal, os nossos corações que se agigantam em ondas de acolhimento, de ternura, de irmandade, e o espírito do Natal, no aniversariante, né, do mês, com todo o seu amor universal, nos acolhe nesse momento e ele vem aqui ser retratado por nós como o médico das nossas almas.
a gente aprende muito na doutrina espírita que o espírito que somos, né? Nós somos um espírito, né, em experiência humana e não um ser humano com experiências espirituais, como coloca aqui no texto nosso querido Andrei Moreira Machado de Souza. E, olha, o Andrei, eu já sei que a Regina é fã, né? Mas eu sou muito fã dele também. Também foi uma inspiração, né, do Dr. Alejandro terminar também sem nenhum demérito para todos os outros autores, né? Mas, poxa, o Andrei é maravilhoso, né? Então, hoje a gente vai estar aqui com um pedacinho de todo o trabalho que ele fez nesse capítulo, a estruturação do capítulo também muito boa, e eu tenho certeza que as nossas reflexões serão maravilhosas. Eu dizia que a gente aprende na doutrina espírita que o espírito adoece, o espírito ser real que adoece, e que as doenças físicas, elas são decorrentes desse adoecimento da alma, que a partir do momento em que o espírito abre ali condições para que a doença se instale no corpo físico, a gente passa a tratar, então, se encarnados, tanto do corpo quanto da alma. E o maior terapeuta da alma de todos os tempos, que deve servir de inspiração para todos os profissionais de saúde e para todos nós que nos colocamos à disposição de servir numa casa espírita ou sendo espírita em qualquer lugar do mundo, que é o grande desafio, nós temos como modelo e guia, como responder os espíritos, o nosso querido mestre Jesus. Então, eu queria fazer a primeira provocação da noite, trazendo aqui uma parte da definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, que nos apresenta o Dr. Andrei, né? E quando preconiza que a saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente a ausência de doenças. E também coloca questões espirituais em sua definição. Mas o Andrei diz assim, o Espiritismo amplia essa definição acerca da saúde espiritual, propondo esse elemento espiritual na análise da realidade humana, pois, como ciência, filosofia e religião, estuda a natureza do espírito e sua íntima relação com a matéria, dando ao homem a oportunidade de compreender a sua real natureza, o seu real propósito e a nossa missão neste mundo para além da evolução pessoal. Regina, é isso, né? Quer dizer, então, que saúde, antes de falar desse maior terapeuta, não é meramente a ausência de doenças, né? Mas todo um complexo de definições que nos colocam com esse bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Queria seu comentário. Exatamente, porque quando a gente pensa dentro dessa amplitude, né, Alan, a gente entende que muitas vezes a doença, ela, como seres biopsicossocial, e a gente pode acrescentar o espiritual, muitas vezes um problema pode começar na fisiologia, interferir na parte psicológica, no âmbito social e espiritual, ou o contrário. O âmbito social gera ali uma questão que vai afetando psicologicamente, espiritualmente e fisiologicamente. Então, quando a gente tem esse olhar mais ampliado do ser, vai entendendo como as relações, como o autoconhecimento, como essa dinâmica da busca desse bem-estar vai para além do que a gente tomar um remédio e estar ali só cuidando da doença, porque muitas vezes a doença, como você já trouxe, e como a gente vem refletindo, não está exatamente no corpo, mas sim pode estar ali diante do nosso ser espiritual, nós como espíritos, lidamos com as questões que vão acontecendo na nossa vida. Então, à medida que a gente amplia esse olhar, a gente encara também a vivência da espiritualidade como um anteparo para lidar com a dor e o sofrimento. E amplia o nosso olhar no sentido de como a gente encara as dificuldades, de como a gente encara a dor, o sofrimento. E eu acho legal que ele traz essa questão dinâmica, né, essa palavra dinâmica, porque ela traz uma questão ali de movimento, de algo que não é parado.
né? A gente não fica esperando ali a solução, mas precisa ali de uma ação, seja conjunta dessa rede de apoio e do próprio indivíduo, para ir buscando dentro desses outros pontos esse equilíbrio interno, tanto espiritual, físico e emocional. Então, eu achei muito boa essa reflexão que o Andrei traz, porque a gente vai compreendendo que não é só o remédio que faz a diferença na nossa vida, mas como a gente encara e o que a gente vibra como espírito vai fazer também parte desse processo de saúde. Né? E à medida que a gente vai compreendendo a saúde de uma forma mais ampliada, a gente também encontra recursos para lidar de outra forma. Acho que começamos por aí. Miguel, você veja, muito interessante o que a Regina traz, né? Que reflexão da dinâmica da vida em movimento, né? E a gente tem toda uma eternidade para colocar essa vida em movimento, fazer as verdadeiras aquisições, que são as aquisições espirituais. E dentro desse processo ainda da definição de saúde, trazendo o âmbito espiritual, eu queria um comentário seu em cima do que a Regina trouxe, né? Quando o Andrei traz lá uma frase de Emmanuel que diz que saúde, né, é a perfeita harmonia da alma, que tem a ver com a nossa conexão com o divino, né? Então, esse processo de saúde de uma visão mais espírita, dentro desse contexto, o que você colocaria para a gente como reflexão? Sim. Foi muito bom essa definição do Emmanuel, né? Saúde é perfeita harmonia da alma. Antes de entrar no mérito, gostaria de falar, né, reafirmar, o texto do Andrei, que está um pouquinho mais de 10 páginas, ele sintetizou de maneira brilhante, né? Porque ali ele vai tocar em alguns pontos, alguns princípios, né? Trazendo o ensinamento de Jesus, e colaborando com alguns médicos, porque ele também é médico, né? Então, André Luiz, Bezerra de Menezes, né? Francisco Menezes Dias e Cruz, que foi o nosso presidente da Federação Espírita Brasileira lá em 1895. Né? Então, são várias definições que ele coloca, mas todas elas voltadas para essa harmonia, né? Mente, corpo e alma. Não é? Então, ele começa o texto informando, né, que Jesus, ele não veio só curar o corpo. Em princípio, ele veio curar o quê? A nossa alma, o nosso espírito, não é? E, por consequência, o corpo. Então, ele veio mudar, né, trazendo uma proposta que nós olhássemos para as nossas crenças, não é? Para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, e comportamentos, nessas várias ambiências, né, para que realmente essa harmonia, essa unificação funcione como um todo. Né? Então, é muito importante isso, é a gente olhar, né, o ser integral. Logo no prolegômeno do Livro dos Espíritos, tem uma frase que, quando eu comecei na doutrina espírita, eu não concordei muito. Aliás, no começo eu não concordei com muita coisa. Mas eu falo, bom, a gente vai minha. com essas questões humanas, né, Miguel? Eu falei, é ignorância minha. Anotei num caderno e, com o tempo, fui me aprofundando nos princípios. Depois fui estudar filosofia, Lacastrid Sayeg, né? Enfim, e depois eu vi que realmente era da minha parte a ignorância. Mas tem uma parte lá no Prolegômenos, né, que fala assim: o homem purifica o espírito pelo trabalho. E tu sabes que somente o trabalho no corpo o espírito adquire conhecimento. E aí eu me perguntava, e no plano espiritual você não adquire conhecimento? Não é? Claro que adquire, mas a gente tem que entender aqui, as palavras são multifárias, e conhecimento tem uma ambiência maior. Né? Então, o que acontece? É no corpo que nós vamos aqui aprender, né, as nossas virtudes. Vamos lá no mundo espiritual, a gente aprende, e aqui a gente pratica. Não é? Então, não basta, por exemplo, a gente não fazer o mal, a gente tem que fazer todo o bem ao nosso alcance. Então, eu tenho que entender no processo cognitivo, né, do bem,
Mas eu tenho que sentir, coração, né? E a terceira ambiência, fazer o bem. Quando essas três ambiências estão completas, eu posso dizer que realmente aquilo para mim se torna uma verdade e um conhecimento que ninguém tira. Perfeito, meu amigo. E eu vou continuar com você agora, lembrando de uma passagem da Bíblia em que Jesus meio que se apresenta como o médico das almas, né? Ele se refere em Lucas, capítulo 5, versículo 31, dizendo à humanidade que ele veio para os doentes, né? Ele veio para a cura dos doentes. Então, ele se colocava também como esse terapeuta, né? E a gente aprende que a gente adoece espiritualmente. E essas doenças, essas dores que a gente enfrenta, são atributos de corrigendas da nossa inclinação para que a gente entre em sintonia com o plano divino e suas leis, e aí sim a gente passe a gerar saúde em nós, né? Então, no sentido em que ele é um terapeuta, ele propicia um remédio para a alma, tentando ali fazer uma analogia ao médico, um médico cientista humano, né? E ele, como médico da alma, vai restabelecer um equilíbrio nas estruturas sutis dos nossos sentimentos e emoções, para que a gente entre em sintonia com esse fluido cósmico, né? Que a gente coloca como um hálito divino, e aí sim a gente entra nessa sintonia de amor do ser espiritual que somos, à semelhança do nosso Pai em nossa criação de origem. Então, eu queria fazer uma pergunta, uma provocação, que é o seguinte, quero o seu comentário, Miguel. Na ciência humana, a gente como terapeuta, como médico, né, de uma forma geral, é claro, né, a gente está tentando trazer espiritualidade para esse olhar, a gente fica dentro de uma lógica materialista, é óbvio, e, portanto, por vezes, analítica, crítica e comportamental, né? Então, a gente procura um médico no adoecimento do corpo, e é lógico, né? A gente vai ter um tratamento científico para tanto. E a gente, nesse processo de estar bem ou de estar mal, nós nos apegamos muito a como nós nos comportamos e nos apegamos pouco a como nós sentimos, como estamos percebendo emocionalmente a nossa vida. Então, é comum, às vezes, o pai ou a mãe ou um cuidador não perceber algumas doenças da alma, porque dentro dessa lógica materialista, está tudo bem. Então, por exemplo, eu tenho lá um adolescente na minha família, 12, 13, 14 anos, eu pergunto como é que foi o seu dia, ele diz sempre brevemente, está normal, né? E aí eu vejo que ele está indo bem na escola, eu vejo que ele vai na aula de esporte, na aula de dança, na aula de inglês, e para mim eu acredito que está tudo bem, e de repente eu vou surpreendido por alguém mais próximo a ele ali, ou que tem um acesso à sua intimidade, levantar uma questão de que ele está adoecido, de que ele está com pensamentos negativos, de que ele está com ideal suicida, e aí então a gente percebe que passou desapercebido a doença da alma, né? Então, nesse contexto, eu queria que você comentasse a importância do modelo de Jesus e da sua terapêutica de amor, que olhava para aquilo que a ciência precisa aprender a olhar, um lugar fora do óbvio e mais profundamente na alma, como coloca aqui o nosso irmão Andrei. Perfeito. Para nós, espírita, fica bem claro, né, que a doença ela é moral. Né? Ela primeiro acontece, né, no nosso sentir. Porque, veja, a mesma doença, vamos pegar uma gripe que me acomete, e acomete, por exemplo, em você, Alan. A doença é uma só. Né? Vai ter ali os sintomas semelhantes, mas nós vamos senti-la de maneira diferente, não é? Porque nós somos todo um complexo, nós não somos uma pessoa simples, não é? Nós somos várias partes, várias vivências, né? E a gente vê que a doença realmente é da alma
quando o André Luiz chega no plano espiritual doente. Ele não deixou a doença na sepultura. Ele aparece do lado de lá, doente. Quando Henrique de Luna vai auscultá-lo e fala, infelizmente, você veio pelas portas do suicídio. Por quê? Levou uma vida desregrada, em desarmonia. Não tinha essa conexão, não é, com a transcendência. E aí ele foi adoecendo. E ele diz no plano maior, né? Mas eu lutei pela vida. De fato, ele lutou. Mas quando já estava lá à beira da morte, né? E nós somos um potencial suicida quando nós não cuidamos do nosso corpo, né? Que precisa de repouso. O espírito não precisa, mas o corpo precisa. Estamos encarnados. Então, temos que atender às nossas necessidades, né? Exercícios, boa alimentação, cuidar da mente, né? Tudo isso faz parte. Eu lembro aqui de um episódio que eu fui numa palestra do nosso querido amigo, o De Luca, José Carlos De Luca. E era num ginásio, né? Lá, se eu não me engano, isso foi na Vila Carrão. E foi justamente quando ele publicou aquele livro, né? Jesus, Médico de Almas, né? Ou médico, alguma coisa assim, relacionado, não lembro o título exato. Mas ele começou a palestra daquele jeito carismático dele, né? O ginásio lotado, eu estava bem ali na frente, né? A turma do gargarejo. E aí ele falou, pessoal, vou fazer uma pergunta, era um domingo, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui está doente, levanta a mão. Aí eu, como já tinha uma ambiência maior de doença, né? Tanto física, emocional, espiritual, eu vou levantar a mão, num gesto levantei. Aí eu olhei para trás para saber se alguém mais tinha levantado a mão, né? E algumas pessoas levantaram, mais ou menos metade, né? Eu estava com a minha saúde física perfeita, mas eu sei que o emocional a gente precisa lidar, o mental, o espiritual, né? E aí o De Luca conclui o seguinte, bom, aqui tem mais ou menos umas 500 pessoas. Eu vi que metade levantaram a mão, metade se sente doente, a outra metade não. Então, aqueles que entraram vão sair daqui doentes. Olha só que fantástico, assim que ele começou a palestra dele, né? Ou seja, nós estamos aqui justamente para purificar, né? Para deixar todas essas impurezas, nossos vícios, e adquirir essa conexão com o transcendente, né? Buscar essa saúde em todas essas vertentes. Não é isso? Então, perfeito, né? A gente tem, né, Rê, Jesus como o verdadeiro médico de alma. Exato. E aí, E assim... nessa aula, eu tô falhando, gente? Eu tô dando para ouvir aí? Falhou um pouquinho só, mas já voltou. Vou falar novamente. Nós colocamos Jesus como o verdadeiro médico de almas. Ele tocava o coração dos enfermos, né, Rê? O sentimento, mudando as crenças, os sentimentos e os pensamentos. Mas o Dr. Andrei nos convida aqui, eu queria que você comentasse da importância, e aí talvez uma dose importante do remédio, né? A importância da mudança de perspectiva de vida, uma mudança verdadeira de ressignificação, né? Nesse processo de tratamento, a gente fica muito atento, assim, às questões fora de nós, né? Uma perspectiva, assim, mais material. E tem uma passagem na Bíblia que diz, enquanto o homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. Claro, fazendo uma simbologia nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Eu quero crer, no meu entendimento, que quando Jesus nos deixou uma máxima de autocura na frase orai e vigiai, eu quero crer que esse vigiai não é a vida do nosso próximo, do nosso vizinho, mas é o vigiai os nossos próprios sentimentos, né? Buscando sempre uma conexão com Deus, controlando as emoções, e é disso que ele falava, né? Então, quanto que a gente mudar essa perspectiva, se atentar ao sentimento e às emoções, tão ali bem ensinadas por Jesus, a gente vai traçar algumas máximas aqui desse terapeuta, né? Quanto que isso é propiciador de saúde,
quanto que isso faz sentido para o espírita. Exato. Não, porque assim, quando a gente faz esse processo de auto-olhar, né, a gente encarando Jesus como médico de almas, né, ele via a semente, né, eu gosto de pensar assim, a nossa centelha divina como uma semente, então, ele não enxergava só as doenças do corpo, ele via o potencial daquele ser de evolução e de onde ele poderia chegar, então, ele sempre nos convocava, né, ele convocava aquela pessoa a assim, a sua fé te curou, ou, por exemplo, assim, vai, não peque mais. Então, ele também convocava uma mudança de atitude, mas que precisava ser interna e não externa. Porque, assim, se fosse, assim, só mudança externa, assim, a gente, com os nossos comportamentos, já resolveria a situação, mas não. Às vezes a gente muda o comportamento, então, muda o ambiente, muda a forma de lidar com as coisas, mas o adoecimento ainda permanece. Por quê? Porque, de alguma forma, eu não estou ouvindo o meu eu mais profundo, ou aquilo que eu fui, né, criado ali para realizar. Eu estou longe daquilo que faz sentido para o meu ser. E aí, se a gente pega ali a terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, que a gente pode encarar ali como um direcionador ali da nossa jornada, e a gente vai compreendendo que quanto mais longe da vivência, mas vivência, assim, do sentir, de conhecer e praticar e vivenciar, vendo ali como um sentido, quanto mais longe dessas leis, mais adoecidos nós ficamos. Então, quando ele traz essa perspectiva de falar para o íntimo, né? Então, assim, a gente se depara em vários momentos dele de cura, ele sempre deixava claro ali, naquele momento, assim, olha, olhe para você, mude a sua atitude, mude a sua forma de pensar, vai, ajude o outro, né? Então, assim, quantas pessoas fizeram a sua reforma íntima através desse encontro com Jesus, né? Desse acolhimento. Então, vamos lá, a gente pode pensar assim, um terapeuta, quando a gente pensa em Jesus como esse psicólogo, como um terapeuta, não tinha julgamento, ele acolhia todos. Então, até a ação dele, que ele fazia em relação aos outros, era exemplo para os demais começarem a tratar as outras pessoas. Ele ouvia na essência, então, assim, quando eu não julgo, eu ouço na essência. E à medida que eu não julgo a pessoa, ela fala, opa, se ele não está me julgando, né? Quem sou eu para me julgar? E peraí, ele me acolhe, olha as coisas que ele faz, acho que eu quero fazer isso também. Eu quero fazer parte disso, eu quero conviver com ele. Então, era um convite ali para que a gente estivesse mais próximo dele. E quando a gente entende que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Então, ele ali, com seus ensinamentos, com seus exemplos, é o modelo que a gente precisa seguir para estar de cada vez mais ali, né? Próximo dele e encontrando esse bem-estar, porque quando a gente vivencia aquilo que o nosso eu mais profundo busca, a gente está vivenciando a liberdade de ser quem somos e de fazer aquilo que nascemos para fazer. Né? Às vezes a gente vê, você até estava falando do adolescente, né? Sem fugir do tema, quantos adolescentes não adoecem porque querem viver o que as outras pessoas esperam delas e esquecem de viver aquilo que faz sentido para elas. Então, à medida que a família julga, como as pessoas julgam, eles vão se fechando ali, poxa, eu sou uma pessoa inadequada, eu não sou uma pessoa do bem, eu não sou bom o suficiente. Aí eu vou me fechando e vou adoecendo. Jesus já fazia o contrário, ele assim, até eu não quero dar spoiler, mas tem uma passagem da fala dele, junto com Maria Madalena, que ele fala assim, né, assim, as pessoas te amam pelo desejo que você causa nelas, e eu te amo pelo que você é. Então, assim, ele olhou ela para além daquilo que se apresentava.
ela existia ali, ele via que tinha algo mais, e diante desse algo mais, ele trabalhava para despertar esse algo melhor que nós temos dentro de nós. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, né, Alan? Mas, assim, foi mais ou menos o que eu entendo Não, sobre isso. perfeito, Rê. Você, você trouxe exatamente, né, o ensinamento de Jesus acerca do propósito de vida. Ir, né, se doar. A gente vive um mundo que nos convida o tempo todo para que nós sejamos, e você disse isso, né, para que nós sejamos seguidos, para que nós sejamos curtidos, para que nós sejamos incluídos, para que nós sejamos aceitos. São temas importantes, mas Jesus vem trazer um outro propósito. Ele vem trazer o propósito da busca ativa da nossa saúde em algo que depende só de nós. Saudável não é ser incluso, porque aquele que inclui é que já entendeu saúde e bem-estar. Então, saudável é aquele que inclui e não o que vai incluído. Saudável é aquele que ama e não o que vai amado. Saudável é aquele que acolhe e não o que vai. E aí ele traz para suas mãos, talvez em uma frase, nesse propósito de saúde espiritual, você se humildar-se, né? Você tornar-se humilde para combater o orgulho que nos faz adoecer. E o Andrei traz aqui no livro, né, Miguel, quero seu comentário, que quando Jesus aparece como o Salvador, o médico das almas, né, o povo está esperando lá o povo mundano, que nós fazíamos parte também, né, um Messias cheio de poderes, né? Cheio de posses, e de repente vem Jesus de uma forma muito simples, né? E apresenta para a gente a terapêutica do amor, a terapêutica do servir, né? Ao proferir ali o sermão da montanha, ele começa consolando, falando das bem-aventuranças, depois ele fala do valor da renúncia, da simplicidade, da verdade e principalmente da humildade, né? A humildade que vai curar as doenças do orgulho, né? Então, tem tudo a ver com o que a Regina estava trazendo sobre o propósito de vida, e eu quero ter o comentário, né? Se você concorda que a gente aprende na doutrina espírita a importância de combater o orgulho e a vaidade. O Evangelho, ele tem um texto que tem esse tema e dá uma boa teoria sobre isso. Queria ter um comentário. Sim, bem-aventurados os pobres de espíritos, né, que são os humildes, né? Jesus, ele é o mestre por excelência, o pedagogo, o terapeuta, tudo de bom que a gente possa defini-lo, não é? E é interessante que quando Kardec ele vai classificar a ordem dos espíritos, que ele classifica lá em 3 ordens, né? A terceira ordem, que somos nós, os espíritos imperfeitos, depois a segunda ordem, os bons espíritos, aí tem as classes lá, as divisórias, né? E a primeira ordem, espírito puro, na qual encaixa ali Jesus, sem a necessidade de reencarnar. Ele já vive em mundos celestes. Agora, olha que interessante, Kardec pergunta para os espíritos superiores: essa definição aqui que nós criamos está correta? Ele falou: o importante é que vocês se entendam. E mais tarde, a gente vê um artigo numa das revistas espíritas de Kardec que vem trazer uma mensagem do espírito São Luís, um dos responsáveis pela codificação. E ele vai falar que depois que o espírito adentra nessa primeira ordem de espírito puro, ele entra numa outra escala. E essa outra escala, Jesus está no topo dessa outra escala. Ele é o Messias. Ou seja, olha só que interessante. Ele está tão próximo do Criador, não é? Que ele é confundido com o próprio Criador. Nós sabemos que não. Ele nasceu simples, ignorante, né? Como todos os espíritos, fez uma escalada meteórica. O Livro dos Espíritos vai colocar isso para a gente ali, em torno da questão 100 e pouco, né? Então, ele foi esse escolhido para trazer essa mensagem para nós, né? E se a gente observar, muito do que ele falou, hoje, né, pode ser aplicado pelos terapeutas. Você, Alan e Regina, comentou a respeito, né, do não julgar.
Então, a gente pode ficar aqui horas e horas falando a respeito de Jesus. Mas eu vou trazer uma historinha bem curtinha, né, sobre o julgamento. Né, porque há pessoas que ficam a todo momento olhando, observando a vida das pessoas e ela acaba adoecendo. Por quê? Porque não olha para dentro de si. Fica, né, ali na vida das pessoas, mas esquece dela. Então, tem um livro fantástico do Hilário Silva, psicografia do Valdo Vieira e do Chico Xavier. O Valdo fez a primeira parte, o Chico fez a segunda, que chama Conselho Dobrado. Então, uma equipe de fiéis, benfeitores, vão lá na prisão, né? E aí vão lá distribuir umas lembrancinhas, né, uns guloseimas. E aí, de repente, uma pessoa lá encarcerada fala: Madame, você não tem um cigarro aí? Aí a mulher, que é da saúde, vai lá e começa a falar todos os malefícios da saúde, começa a doutriná-lo. Olha, o cigarro dá câncer, causa males, você está queimando dinheiro, e fala, e fala, e fala, e fala, e não para de falar, né? E aí ele vira para ela e fala assim: olha, minha senhora, todos nós temos atitudes censuráveis, né? Veja, a senhora é da saúde, né? E está condenando o cigarro. Certamente a senhora não fuma, mas eu sou sapateiro. A senhora está com belos de uns sapatos Luiz XV. A senhora deveria saber que esse sapato faz mal para a saúde da senhora. Vai ter problemas de coluna, enfim, né? Então, veja. Muito bom. Muitas vezes, eu, no começo, quando comecei na doutrina, às vezes eu ficava preocupado, enquanto esclarecedor, nas reuniões de doutrinação e depois de desobsessão, querendo fazer a doutrinação também. E não é isso. Nós temos que atender à necessidade do espírito que vem à reunião, não a sua vontade, o seu desejo, mas a sua necessidade. Atendeu a necessidade? Não entra mais em curiosidade, acabou, envia para espiritualidade. Mas não ficar, dá-lhe evangelho. Não. E Jesus, o que ele fazia? Né? Ele acolhia, fazia a escuta ativa. Né? Como o Alan comentou, e o Andrei falou lá, ele olhava o coração das pessoas. Ele, apesar de saber o que já ia no âmago da pessoa, ele ouvia, ele tinha aquela paciência de ouvir a pessoa, porque quando a pessoa está falando, está desabafando, está colocando para fora. Isso já é uma terapia. Então, existem inúmeras terapias que Jesus praticava, não é? Então, a fé genuína, não é? A humildade, como vocês falaram, né? No texto aqui do Andrei, ele vai comentar que o bom médico, o bom terapeuta, é aquele que está numa linha horizontal. Ele tem o conhecimento, mas ele tem que estar ali de igual a igual, parceiro ali. Ouvir exatamente, colocar alguns pontos de atenção e não, muitas vezes, vir com a coisa pronta. Tem que ser alguma coisa construída ali, com a realidade única, individual de cada ser. Exatamente, exatamente. E nesse processo de horizontalidade, que o Andrei cita muito bem, sobretudo aos profissionais de saúde, é um ensinamento que serve para todos nós. Porque os médicos, de uma forma geral, os profissionais, os psicólogos, né? A gente aprende a lidar com o ser doente também, né? Então, a gente tem uma tendência a aproximar-se cada vez mais do doente ali, e é claro, o convite espírita é que a gente o faça de uma forma horizontal. Mas esse processo de servir, de ser médico de alma e de estar, né, no processo de acolhimento aos enfermos, ele não é restrito somente aos profissionais de saúde. Essa é uma missão de todos nós, como grande família espiritual que somos. E a gente vê, materialmente falando, as pessoas se afastam dos doentes. Invariavelmente, os doentes, sobretudo da saúde mental, né, às vezes são mais difíceis de se relacionar. É um grande desafio, né? E Jesus nos ensinou, né, que a gente deve se aproximar. Jesus, ele lançava um olhar fraterno sobre aquele que padecia de sofrimentos, né? Jesus,
ele não ignorava as pessoas, ele se aproximava, ele as tocava, como você disse, né, Miguel? Ele as escutava, e aí propunha uma transformação. Para a culpa, ele oferecia o perdão, para o medo, ele oferecia a paz, para a tristeza, ele oferecia a esperança, para a solidão, ele oferecia a própria presença, né? Então, dentro desse processo, o Andrei coloca aqui, dando sequência ao estudo, né, sobre o quanto isso faz com que a gente perceba a riqueza espiritual que vive em cada um de nós, tanto para transformar aquele que a vida nos coloca no caminho, quanto para sermos transformados também por esses anjos encarnados, profissionais de saúde ou não, que sempre são verdadeiros emissários de Deus, que aparecem na nossa vida e fazem com que a gente vire essa chave, né, e comece a transbordar essa espiritualidade, essa força, né, que todos nós temos. Andrei coloca como, lembra-nos, né, que somos herdeiros do universo. Jesus cita em uma passagem aos seus apóstolos que eles poderiam fazer aqueles milagres, né, e ele se colocava à disposição de todos para ajudar, mas a gente lembra também que ele buscava essa transformação para que a pessoa fizesse uma busca ativa da própria felicidade. Ele colocava o paciente em dor, no momento de conversão, como um sujeito ativo no seu processo de saúde. Aquele sujeito que recebia cura e ia agradecer Jesus, ele dizia: não agradeça a mim, foi a tua fé que te curou. Haviam vários enfermos e a cura de Jesus estava para todos, mas nem todos receberam. Somente aqueles que entenderam esse processo do propósito que a Regina falou, né? E desse propósito de mudança de atitude que você disse, né, Miguel? E eu queria que a Regina comentasse sobre o potencial que se abre de saúde, de força para nós, quando a gente acessa esses entendimentos acerca do Espírito Eterno que somos, filhos de Deus e herdeiros do universo. É bem interessante isso que essa reflexão que você traz, né, Alan? Porque quando a gente entende, né, essa força interior que nos habita, e até pensando na horizontalidade, né, Jung já dizia, né, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E quando a gente entra dentro dessa relação de igualdade ali com o ser, que era muito o que Jesus fazia, ele nunca se colocou como superior ou inferior, mas ele em pé de igualdade, ó, estamos aqui juntos para percorrer essa jornada, e que cada um ali naquele momento entendia ali o seu processo. E eu acho que o Miguel trouxe muito bem, a gente não vai doutrinar. Até a hora que o Miguel estava falando, eu lembrei de um exemplo que a Márcia Leon traz num dos estudos que a gente fez, né, que ela falou assim, não adianta a pessoa chegar com cálculo renal no hospital e a gente falar assim, olha, você tem que beber água. Não, a gente tem que curar ali a dor, tirou a dor, aí a gente começa a lidar com aquele questão mais profunda. Então, olha, como que você está vivendo a sua vida, como que você lida com isso, como é a sua alimentação. E aí, pegando esse exemplo até dela, e Jesus, ele acabava fazendo isso, né? E a gente pode fazer isso como terapeuta, nas diversas áreas, entender ali aquela pessoa que está chegando, a gente vai acolher e lidar com a dor inicial dela, mas naquele momento que houver uma oportunidade, estar tentando ir para além da doença, porque a doença ali é um estado naquele momento. Mas ela é muito mais do que a doença, ela é muito mais do que o problema, né? Todos nós somos muito mais do que aquilo que as dificuldades e os problemas que a gente está vivenciando. E ele via isso, ele via que cada um que estava ali era muito mais do que se apresentava.
E era uma oportunidade. Então, à medida que a gente encara o outro como uma oportunidade de transformar a vida dessa pessoa e da nossa, mas não com poder. Ah, nossa, que a Alan vai mudar a vida da pessoa, a Regina ou o Miguel. Não. Mas, assim, é aquela alegria que ele sentia de ver aquela jornada daquele ser que estava do lado dele, desabrochando como uma semente ali, né, como uma flor, embelezando o mundo. E todos nós temos esse potencial. Então, independente da área que a gente trabalhe, é enxergar o potencial do outro e trabalhar para que ele também enxergue esse potencial e comece a transformar a sua própria vida. Não sou eu, o Alan, o Miguel, nem o Alejandro que vai fazer isso, é a própria pessoa. Só que, assim, às vezes a pessoa chega nos nossos consultórios e elas não conseguem nem se olhar no espelho, não conseguem olhar para as próprias dificuldades. E a gente fala que, assim, como a dor física, a dor mental, a dor moral, é muito desafiadora. E, às vezes, precisa de coragem, né? Assim, você até falou nela, por que alguns mudaram e outros não? Por que alguns foram curados? Porque, às vezes, falta essa coragem da gente olhar para nós mesmos e pensar assim, poxa, eu posso ser mais do que eu estou sendo, ou fazer mais do que eu estou fazendo hoje. Então, eu acredito que Jesus, ele tinha esse poder de ver esse potencial e do jeito correto, de uma forma ali muito educada, uma forma ali muito cuidadosa, ele ia direto ali naquilo que ele via esse potencial e sem julgamento, a pessoa falava assim, poxa, olha, que exemplo, eu acho que eu posso ir além. E começava a acreditar em si. Então, eu acho que todos nós, como profissionais, ou da doutrina espírita, ou assim, com os nossos familiares, nossos filhos, a gente pode fazer isso. Encarar e perceber esse potencial e fortalecer cada um na nossa jornada. O Alan, me permite só pegar um ganchinho do Perfeito. Regina? Tá. Pega, por favor. Tá. Pega o gancho. Esse ainda passa, né? É interessante o nosso comportamento. Quando a doença chega, a gente quer logo eliminar a doença, de bate-pronto. Né? Ela não é bem-vinda. Né? Agora, a gente tem que parar e refletir. Para que essa doença chegou? Né? Fazer uma análise. Então, você vai identificando, o que eu preciso mudar na minha vida? Qual aspecto que não está legal? E aí, quando você entende isso, você resolve. Né? Eu costumo dizer que quando as pessoas vão assistir palestras, né, ali está acontecendo um verdadeiro processo de desobsessão. Né? Vínculos são quebrados ali, porque ela está refletindo, né, e ela vai mudando o seu comportamento. Vou contar aqui rapidamente um caso que aconteceu comigo já faz muito tempo. Né? Eu comecei a ter um processo de alergia. Minha pele, então, chegava à tarde, começava a coçar e subia aquele vermelhão, era uma coisa assim incrível, me incomodava muito. Fui no médico, tal, passou um remédio, não foi muito bem, dava muito sono, até que chegou um remédio, o Alegra 180, que eu comecei a tomar. E estava indo muito bem, né? Mas não estava resolvendo o problema. Fiz tudo que é exame. Fiz exame aqui no pulso, nas costas, fiz o RAST, que é o exame de sangue, e não dava nada. Até que me chegou um livro, que é esse aqui, Instruções Psicofônicas, né? Que é um trabalho fantástico das reuniões que o Chico teve. E aqui tem 5 mensagens do Dias da Cruz, que foi médico também, grande homeopata. Né? E tem um capítulo específico lá que fala obsessão e alergia. Eu li aquilo lá e aí eu falei assim, bom, eu tinha 4 caixas de remédio aqui, joguei no lixo. Falei, pode vir alergia. E aquele dia não veio alergia. O dia seguinte também não veio. Eu estava pensando em fazer um tratamento para mim, mas não foi preciso. Então, o que eu quero dizer com isso? Trazendo a minha experiência.
não é? Nós somos o nosso médico. O profissional ajuda. Quando nós não temos condições, nós temos por obrigação procurar um profissional que estudou, que conhece e que vai nos ajudar. Mas vai nos ajudar. Se nós não formos lá comprar o remédio, fazer o tratamento certinho, a gente não vai sarar. É como Jesus também. O que ele falou? Vinde a mim, né? Vós que estáis cansados e em sofrimento, e eu vos aliviarei. Aliviarei. O descanso, que não é o descanso de não trabalhar, mas é o descanso da mente, o descanso de estar bem, de estar com saúde, somos nós próprios que vamos construir isso. Então, se nós destruímos em algum momento, seja numa outra vida ou agora, a gente tem por obrigação reconstruir e voltar essa harmonia, né? Essa verdadeira, essa real conexão que o Joseph Glaber fala, que é essa conexão real com o Criador. Né? Aí sim a gente adquire a saúde perfeita. Extremamente importante o que você disse, porque você conseguiu, com a sua experiência, dar um entendimento num conceito mais ampliado do que Jesus disse quando nos fala que a nossa fé nos cura, né? Todos que iam curados por Jesus, ele falava, não, a vossa fé que curou. Então, veja o poder que a gente tem, né, dentro desse propósito de mudanças, e veja que exige de nós, e a doutrina sempre nos ensina isso, exige de nós uma atitude ativa. Ninguém vai fazer por nós o que a gente precisa fazer. E a fé, alguém disse uma vez, e eu concordo, era um grande ato de coragem. A Regina citou, né, uma passagem que o Andrei coloca aqui, sobre Maria de Magdala, né, da conversão que ela teve. Jesus fala que o mundo a ama porque a deseja, né? E ele simplesmente a amava pelo que ela era, né? E ele fala para ela nesse mesmo trecho, né? A sede de amor que você tem é verdadeira, mas você está buscando num poço contaminado. Então, veja o convite ativo que ele coloca para ela, um desafio, né? Para que ela direcione essa energia que está dentro dela para o lugar certo, né? E ele traça um direcionamento sobre isso nas relações, quando ele fala que se a gente quiser ser assertivo e ter saúde, ter fé, ter felicidade, ter paz, ter equilíbrio, a gente teria que seguir uma frase que diz assim, não faz para o outro o que você não quer para você, né? Então, novamente, ele coloca o sujeito com uma postura muito ativa perante as leis de Deus, perante a própria consciência. E mais um trecho adiante, estou indo um pouquinho rápido aqui, está acabando o nosso tempo, Bezerra, né, fala que o diploma do médico espírita pertence a Jesus. E sua missão é amar e servir como fez o mestre. Então, ele coloca Jesus como a referência do médico, que passa a cuidar, primeiro tocando o sentimento, o coração, depois olhando com profundidade, transcendendo o óbvio e esperando a nossa prática, a nossa atitude, a nossa busca, saindo daquele lugar de certo ou errado que dá uma brecha muito grande para o julgamento, e indo para um lugar mais amoroso, sentimental, do me faz bem, do me faz mal. Talvez o Evangelho de Jesus seja um instrumento para a gente mais sentir, vibrar dentro de nós, do que propriamente entender de forma crítica. E aí vou citar também Dias da Cruz, e eu quero que o Miguel comente, né, a Regina também, para a gente ir já para o nosso fechamento aqui. Ele diz assim, o Andrei traz, né? Ao terapeuta cabe olhar para o enredo que atua por detrás das cortinas do palco de cada história, sem se deixar enganar pela imensidade sintomatológica. O terapeuta deve conduzir sua percepção para aquilo que une os sintomas e os move, para aquilo que está mais oculto em uma trama, o significado mais profundo. Os sintomas seguem um script que tem uma história no passado espiritual de cada ser. E
estimulá-lo a reescrever essa história e não julgar ou condenar, porque muitos sintomas estão ligados ao afeto, ao sentimento. A gente adoece também porque ama, ama de forma doentia, como Maria de Magdala interpretava mal, que acaba colocando o nosso amor direcionado na posse, no apego, e a gente acaba adoecendo dentro dessas questões muito humanas. Então, meus irmãos, deixo aqui a minha reflexão final nesse texto que a gente aprendeu um pouquinho, né? Que até termina aqui dizendo: o médico do porvir não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos, as providências espirituais, onde o amor cristão represente um papel maior do que propriamente o da ciência. Regina, minha querida, está muito legal, estou super empolgado aqui, mas a gente tem só mais alguns minutinhos, né? Eu gostaria que você desse um comentário sobre esse texto final do Andrei, né, colocando aí Bezerra de Menezes, colocando André Luiz, que você deixasse a sua mensagem final, e em seguida a derradeira, né, mensagem desta aula, a gente deixa para o nosso querido Miguel fazer aí para fechar com chave de ouro. Claro, antes eu quero agradecer a Marilene Ferreira e a Regiane Simões que participaram do nosso chat. A Marilene trouxe as dificuldades que ela está tendo em relação à questão psicológica e que a psicóloga dela vem ajudando, e agradeceu muito o estudo de hoje, né? Então, já aproveitando isso e trazendo aí uma reflexão dentro do que você falou, né, Alan? A Joana de Ângeles, ela traz que esse processo de cura, ele vem de dentro para fora, em várias de suas partes, assim, das suas obras, e o quanto nós, como profissionais, a gente trata muito o sintoma. Então, assim, como o Miguel falou, eu estou com alergia, tomo remédio antialérgico. E nós temos que trabalhar como o Andrei traz, assim, o que tem por trás de tudo isso. E aprofundando ali dentro desse encontro com essa pessoa que está passando por esse momento. E até enxergando que ela é muito mais que a doença. E ali no cerne dos acontecimentos que ela está vivenciando e compreendendo ali qual é a necessidade do adoecimento e o caminho ali junto com ela para esse processo de transformação. Então, Jesus deixa esse convite, né? E uma coisa, até pegando aqui, sem me prolongar muito, ele sempre falava assim, né? Pegue suas cruzes e me segue. Então, esse é o processo. Então, eu não vou, ele não vai tirar ali o meu caminho e o meu processo de transformação, mas ele vai estar junto conosco. Então, a gente tem que aproximar Jesus mais perto de nós, no sentido de que ele está do nosso lado, ele não vai tirar o sofrimento, mas ele vai estar junto conosco nesse processo, para que a gente encontre o caminho da saúde, do equilíbrio e da força interna. Eu deixo essa mensagem. Eu agradeço muito a todos por essa jornada aqui desse estudo, que começou lá no começo e veio até agora. E agradeço muito pela oportunidade. E a gente se encontra o ano que vem, não é mesmo? Ok. Então, minha fala final, né? Dentro um pouquinho, Alan, do que você falou, né, que Dias da Cruz fala para olhar para o enredo, né, aquilo que está por trás, né? E é bem isso que tanto o terapeuta como qualquer um de nós, né, mães fazem isso a todo momento, né, com os pequenos. Não adianta mentir para a mãe, que a mãe fala, não, você não está falando a verdade, fala aí o que está acontecendo, né? Então a gente precisa ter esse olhar do que está por trás. Rapidamente, um fato, quando eu fazia o atendimento fraterno, né? Aí chegou uma senhora e falou, olha, eu vim fazer um tratamento para o meu ex-marido. Falei, o que está acontecendo? Nós estamos brigando muito e tal, e tal, e tal, a gente não entra num acordo na guarda das crianças, eu quero fazer um tratamento para ele. E eu só ali ouvindo.
Eu não sou médium ostensivo, sou uma tábua. Mas ali no trabalho a gente, né, como Kardec fala, todos nós somos médiums, né? E eu ouvindo, né? E pelo jeito agitado dela, né? Ela foi passando algumas mensagens ali subliminar. Eu falei, pois não. E eu aqui, olhei bem para a cara dela assim, falei, ok, só que nós vamos fazer um tratamento para a senhora. Ela pôs a mão na cintura e falou, você sabe que eu sou psicóloga? E eu acho que eu estou precisando mesmo. Eu falei, pois é, então vai ser para a senhora. O remedinho vai ser palestra, 8 semanas, passo, tal. Beleza. Aí passou 2 meses, 8 semanas, ela voltou. Aí eu fiz uma piadinha, né? Eu falei, e aí, como é que tá o seu ex-marido? Aí ela caiu na gargalhada, eu também, enfim, ficamos amigos ali, né? Então veja como é que são as coisas, né? A gente precisa ter esse olhar mesmo, né? Bem mais profundo e no âmago da questão para tentar ajudar, né? A pessoa naquela necessidade dela. Bom, enfim, minha mensagem final, já que nós estamos aí no mês de dezembro, né? Então aí que todo o ensinamento de Jesus renova, né, na nossa vida. E ele disse certa feita, eu sou a videira e vós sois os ramos. O ramo não pode se afastar da videira, senão ele morre. Então que os ensinamentos de Jesus, que tudo aquilo que ele representa, né, faça sentido em nossa vida, cada vez mais a gente colocando em prática na nossa mente, no nosso coração, nas nossas ações, né? E com certeza, assim a gente vai buscando a saúde, vai ficando bem e vai conseguindo, através do exemplo, passar isso para as pessoas também. Agradeço a Anne de coração por essa parceria, né? Foi fantástica, né? Agradeço a todos os trabalhadores do Obreiros do Bem que participaram também, ao Carlos aí que está nos bastidores, né? Um grande abraço para todos, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Gratidão a todos. Comentem, curtam, compartilhem, façam esse conteúdo levar a mais pessoas. Feliz fim de 2025 para todos nós. Obrigado, Miguel. Obrigado, Regina. E que venha um 2026 melhor ainda, cheio de curso bom para a gente. Beijão. Maravilha.